Feliz dia! Estamos ao vivo pelo Instagram do Move para mais uma Move Live com os membros do Move, falando sobre mais um artigo muito interessante e muito importante. Bom dia, Bárbara, a primeira a chegar. Bom dia, todo mundo que tá entrando. Aqui tá um dia lindo, lindo, lindo. Como é que tá na cidade de vocês? Aqui tá um sol, uma luz assim maravilhosa. O Rafa chegou. Feliz dia, Rafa. Muito bom ter aqui você conosco de novo. Eu tentei colocar de novo as perguntas, mas acho que não deu certo. Depois a gente vê melhor isso. Bom dia, Matheus. Tá chegando agora. Bom dia, bom dia. Já pegaram sua aguinha? Pipoca? O Breníssimo chegou. Peraí. Ele tá... Que é o blog dele. Vlogueiro. Vamos ver. E aí? É nóis. Bom dia, querido. Quanto tempo? Quanto tempo não a vejo? Nossa, fez tantas eras. Você tá me ouvindo bem? Você tá me vendo bem? Tá bom o Muito bem. enquadramento? Loud and Ó. clear. Ai, que chique, professor de Olha inglês. lá, vim de camiseta nova hoje, Nath. Olha lá, ó. Olha, não dá pra ler. O que tá escrito? É amigos, não Os comida? animais são amigos, não comida. Ai, eu amo esse tipo de camiseta. Eu tô doida pra ter uma dessa. Não tenho. Queria. Bom dia, todo mundo. Estamos com 16 pessoas e aumentando. Tô bonita, Nath. Olha, a Dadá elogiando. Você vê? Passei até maquiagem pra ver vocês. Um sábado de manhã. E como é que você tá, Breninho? Tudo certo? Tudo na paz do nosso Pai, graças a Deus. Eu acho muito bom que o Breno ele é tão sério aqui falando com vocês, mas ele é o, o piadista do grupo lá no Mob. Mentira, mentira. Calúnia. Não vou nem contar a zoeira que a gente tava fazendo há pouco tempo, hein, Breno? Que você veio consertar no dia de hoje com essa live. Depois você me fala. Beleza. Vamos então dar início. Vamos fazer a nossa prece para a gente já se sintonizar com o Francisco, né, com todas as falanges do bem. Cada um na sua casa, no seu lar, na cama, na mesa, onde estiver, possa fechar os seus olhos, com o coração aberto, com a mente elevada, nos conectando a essas falanges do bem que guiam o nosso planeta rumo ao progresso, à evolução, para que a gente possa aceitar o convite de construir a nova era junto com eles, a cada dia, em cada atitude, em cada pensamento que tivermos. E que nessa live de hoje, uma oportunidade de trabalho, mais uma vez possamos estar entregues a essas falanges para sermos usados como seus instrumentos e que cada um aqui presente, seja ao vivo ou depois assistindo no IGTV ou no YouTube, possa também se conectar com essas falanges e serem tocados por esse amor de Cristo, por essa devoção de Francisco e por toda a conexão que nosso Deus Pai está conosco aqui presente. Gratidão por mais uma vez, mais uma oportunidade e esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Breninho, muito feliz de estar aqui contigo hoje, pelo Vivendo de Plantas, seu blog de veganismo, de nutrição, né, de culinária em geral. E viemos falar de um tema, né, que quem nunca, quem nunca aqui, né, que tem alimentação vegetariana, ou é vegano, ou tá ali na transição, ali tá tentando, já não escutou de algum companheiro espírita de que, poxa, mas tudo bem, você está mudando seus hábitos, mas não é preciso, porque a carne nutre a carne. De acordo com Kardec e os espíritos, né, a gente precisa da carne, a gente tem a necessidade da carne para manter a nossa constituição física. Então, como você
escreveu assim esse artigo que foi maravilhoso, ele é bem curtinho, mas ele vai bem no ponto da questão, né? Para ver se a gente soluciona. E solucionamos, né? Esse artigo está com uma conclusão muito boa para a gente tentar dar um resultado para esse impasse, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai falar disso, ao mesmo tempo que tem gente que concorda com essa questão, quem acha que a gente deve ser contra o consumo de animais, tem outras questões que se aborda, e aí fica nesse impasse, aí ninguém entende nada, acho que todo mundo tem que tomar as decisões individuais e ter essa liberdade, e a gente fica, mas será que é isso mesmo? Então, a nossa missão de hoje é de tentar dar uma luz para essa questão, para a gente entender se tinha uma incoerência ou não nessa questão de Kardec, que é a 723 do Livro dos Espíritos, não é mesmo? Exatamente. Né? Então, para quem não está com ela fresquinha na memória, vamos só ler ela rapidinha, né? Então, Kardec perguntou, na 723, a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? E aí recebeu a resposta, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, recebeu essa resposta, né? E essa resposta é realmente usada por muitos e muitos, né, dos nossos irmãos espíritas como uma fórmula feita. Eu não preciso pensar muito, já está respondido por mim. Eu não tenho que fazer um esforço de questionar, de buscar o que a ciência está dizendo, né? Outras correntes espiritualistas e dentro do próprio espiritismo tantas e tantas referências, porque eu tenho essa fórmula. Então é como um escudo, né? É uma coisa que me incomoda. A quem não incomoda? Só se a pessoa tiver um grau de psicopatia, não se incomodar em nada com a morte de seres que são capazes de sentir dor e medo, né? Então incomoda todo mundo. Mas eu pego essa fórmula e coloco lá naquele buraquinho que está incomodando e fico bem. E vou embora, vou seguindo a vida do jeito que está, né? A Então, por zona isso de que eu acho que conforto. por isso que é muito importante a gente ir, vamos mergulhar, vamos buscar a verdade em detrimento de nós mesmos, ainda que essa verdade nos fira. Porque ela vai nos ferir, mas vai nos provocar, através da dor, uma mudança, né? Então, é verdade hoje, né? Eu prefiro, assim, a gente pode ir para debates filosóficos e tal, e questionar essa resposta, mas eu prefiro dizer assim, hoje, em 2020, ou para quem estiver assistindo esse nosso vídeo em 2021, em 2030, nós vamos estar com esse vídeo no ar aí. Nessa data, se questiona hoje o que a ciência diz. É necessário? Né? O homem perece se não comer a carne dos animais? Né? E aí o spoiler, eu gosto sempre de dar o spoiler logo de cara, não é verdade mais. Não é verdade. Já é consenso científico. É consenso, não há dúvida. Ainda a gente, mesmo entre os vegetarianos, assim, né? A gente ouve muito, em que eles têm muita dúvida ainda de que, pelo menos o ovo precisa. Um queijinho precisa. Mas de acordo com a ciência, e não sou eu falando, a ciência da nutrição já afirmou, e não há dúvida, é importante isso, porque enquanto fica dúvida, eu fico doente, porque tá bom, eu vou acreditar em você, mas essa dúvida vai me fazer ficar doente, porque eu tô com um pé lá e um pé cá. A nossa mente é muito poderosa, né? Se a gente deixa essa brechinha da dúvida, e aí por isso que tem alguns relatos de irmãos nossos, eu tentei deixar de comer os animais, mas fiquei doente e tal. É porque você não estava com os dois pés, entra com os dois pés junto lá no negócio, né? Então, assim, não há dúvida. Não acredite em negacionismo, não acredite em terra plana, não acredite que não estamos fazendo nada para o planeta em relação à questão ambiental. É muita ciência, gente. A gente está na era da ciência, 2021. Kardec era cientista, e Kardec disse, né, na Gênese, se a ciência... Tá lá, eu posso ler? Você colocou Pode. aqui. Está no capítulo 1, item 55 da Gênese. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto,
Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, nada, gente, é uma coisa que a gente precisa falar disso. A gente não pode colocar que a doutrina espírita, digamos assim, a codificação de Kardec, ela é uma verdade absoluta, porque o próprio Kardec disse que se a ciência ultrapassar, nós temos que ficar com a ciência em algum ponto específico da doutrina, ou mesmo a doutrina toda. Porque a gente tem que lembrar que a base da doutrina, uma delas, né, é a científica e filosófica também. Mas essas duas bases nos mostram que elas são refutáveis. Não é uma verdade absoluta, porque se fosse apenas religião, seria dogmático. Seria, né, uma coisa assim que a gente não pode questionar. E a base do espiritismo é o questionamento. Então a gente precisa questionar se as questões fazem sentido, se são coerentes, se estão de acordo com a nossa verdade de hoje, 150 anos depois, não é? E até para alimentar a discussão do outro ponto de vista, tem a questão 129, que a gente já falou trocentas milhões de vezes, porque é acho que é a questão mais direta que tem sobre a questão do consumo dos animais, e a gente fala aqui no Move Direto, mas que é o Papo contraponto, né? Que é papo reto, que é assim, é um erro alimentar-se o homem da carne dos irracionais? Está lá no livro Consolador, perguntaram para Emmanuel, e Emmanuel responde, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, da qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutricionais podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta, não é tipo um pouquinho assim, é absoluta dos matadouros e frigoríficos, né? Então, tá aí a resposta, gente. Só que fica mesmo esse impasse, né? Porque, nossa senhora, a doutrina espírita está se contradizendo. E aí tem sempre aqueles que falam, ah, mas então nesse ponto Emmanuel se equivocou, porque se na codificação espírita está escrito isso, e Emmanuel está contradizendo a codificação, a gente fica com a codificação, né? Quem nunca escutou isso? E É. aí a gente vem falar, então, da questão da progressividade da doutrina, né? E também uma outra, assim, existem, deixar claro que existem diferentes abordagens para a gente responder essa questão, 723. Eu escolhi uma, a que para mim fez mais sentido, mas tem diferentes abordagens. Tem uma abordagem que é partir de dizer, houve um engano ali por causa disso, disso, né? Mas eu prefiro ir nessa abordagem assim. E no próprio Livro dos Espíritos, mais à frente, tá dito que é a 734, né, Nath? Lá no finalzinho, né? Tanto número que às Deixa eu vezes ver. fico meio confuso. Porque no próprio Livro dos Espíritos está enfatizado que nós temos direito, é a lei de destruição. Está enfatizado ali que nós teríamos direito de destruir, porque é uma destruição. Você tirar a vida de um ser senciente, capaz de pensar, de refletir, ele tem psicosfera ao redor dele, ele está gerando, ele está impactando a psicosfera do nosso mundo, né? Então, assim, você pegar e destruir esse animal, e aí causa ele gera já para a psicosfera do nosso planeta aquela dor, aquela apreensão, aquela ansiedade, aquele medo. Então, já houve um mal. Então, sim, é importante a gente deixar claro contra nós mesmos, às vezes, que existe um mal ali. Então, se existe necessidade, se a gente for ali para a instrução dos espíritos, está justificado, porque é lei da sobrevivência, eu estou precisando, né, desculpa, tá entre eu e você, eu fico comigo, né, vamos dizer, o nosso egoísmo ali tá sendo mais forte, mas por que eu falei isso? Porque a necessidade, ela é essa premissa. Então a 734 diz, o seu direito de destruir outras vidas sencientes, ele está condicionado à necessidade. E na medida em que a ciência do século XXI, em 2020, mostrou que para quem tem acesso, então vamos fazer também esse parênteses, lá para o nosso irmãozinho lá, talvez o esquimó, que está lá isolado no meio do gelo lá. Ou na O outro Sibéria. irmãozinho que está na Sibéria, que está numa selva que está em questão de sobrevivência, eu não vou lá apontar o dedo para ele e dizer, não, mas você não... Nós estamos falando para quem tem condições, tem acesso à feira, tem acesso a mercados, frutas, verduras, legumes, castanhas, cereais, né? As gôndolas. Né? Aquela coisa toda. Então, nesse ponto, não há mais necessidade. Então, nós estamos destruindo uma vida senciente
Uma vida Total. senciente, portanto, esse conceito da senciência. São seres que já têm psicosfera bem definida, já estão gerando, né, Amei muito. vibrações, pensamentos aí impactando muito no nosso mundo, né? Então, tirar a vida, destruir um desses seres, está indo contra Kardec, está indo contra o Livro dos Espíritos. Então, não preciso É nem porque a gente buscar Emmanuel, não preciso buscar outras pensa. referências. Então, É, só não, ali já exatamente. resolveria. Porque, na verdade, essas obras subsidiárias, elas vieram para aprofundar um pouco a questão, mas tudo já está em Kardec, né? E a gente precisa repensar isso, porque quantas vezes a gente já não escutou, né, que na época de Kardec, o povo ainda não estava preparado para ouvir essas verdades, e aí por isso Kardec não falou tanto, ou pincelou, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, quando a gente para estudar, é assim, tá aqui, sabe? É só o que tem olhos de ver, né, para compreender o que tá aqui na nossa frente. Porque a gente tem que lembrar que na época de Kardec não era todo mundo comer carne. Tinha muita gente, existia um movimento vegetariano. Tinha muitos cientistas que eram contra a vissecção de sapos, Vivisecção. de coelhos, né, os testes feitos nos animais. E tinha muita gente que era contra, né? Já tinha um movimento vegetariano, só não tinha um vegano ainda, né? Que só surgiu em 1944. Mas tinha muita gente que abria mão do consumo da carne, né? Então, era uma questão para a época também. Mesmo existindo escravidão, mesmo existindo abuso contra as mulheres e tudo isso que a gente já sabe, existia muito abuso contra os animais e muitas pessoas conscientes disso, né? Se não fosse por isso, a gente teria que descartar todos os essênios, que era um povo inteiro vegetariano na época de Jesus. E que há algumas correntes que falam que Jesus pode ter convivido algum tempo com os essênios. Também aí já é outro papo. Mas só para mostrar que é uma questão assim desse questionamento de comer ou não comer animais é muito antigo. Não é de agora, E né? até por isso que a questão foi colocada, né? Kardec colocou essa questão. Por que ele colocaria essa questão É, se não houvesse qualquer dúvida ali, né? Ele colocou justamente porque, vai, conta pra gente, define aí, né? Mas então é exatamente. isso, é uma forma fácil da gente colocar para os nossos irmãos que vêm com essa formulinha, falar assim, ó, não se esqueça, lá está dizendo que é necessidade. E também é importante assim, porque quando a gente vai num debate, né, a gente precisa definir Uhum. exatamente os termos que a gente está usando. A gente tem que, entre aspas, lutar com as mesmas armas. Então precisa explicar para a pessoa o que é necessidade. Não é a necessidade porque eu necessito. Eu necessito É. de um sorvete. Não, não é necessitar para o meu prazer, não. É necessidade de sobrevivência, de manter as minhas forças para desenvolver a lei do trabalho, né? Então, Uhum. assim, a ciência vem dizer, né? Vamos falar um pouquinho mais É isso, resumidamente isso sobre que a eu ia abordar. ciência, né? Porque É, a ciência de Kardec, na época, isso sim a gente tem que colocar. A ciência da época de Kardec não tinha a menor noção do que acontecia dentro do corpo. Eu como um alimento, eu não sei o que vai acontecer. Isso era a realidade de Kardec. Não tinha conhecimento de vitamina, de mineral, de proteína, nada. As pessoas comiam porque sabia que isso saciava a fome e mantinha elas vivas, só. Só que com o desenvolvimento da ciência do século XX, que é o que a gente vai trazer aqui, que está no artigo, aí você muda um pouco o cenário e por isso que Emmanuel, em 1941, traz essa questão, porque aí você já tinha algum certo conhecimento desses nutrientes, e por isso que ele afirma que com a cooperação de determinadas vitaminas que podem ser encontradas no reino vegetal, né? Então aqui você traz alguns pareceres científicos, foi né? só uma. Eu peguei uma coleção pequena, ali tem quatro, cinco só. Eu tenho até às vezes eu distribuo lá no Mob Social, no nosso grupo de WhatsApp. De vez em quando eu distribuo o completo que eu coletei, assim. Então tem uns 10 ou Uhum, 12, assim. E são todos sim. baseados em estudos muito rigorosos. Porque para uma associação de profissionais da nutrição soltar um parecer desse baseado no estudo, não pode ser uma coisa assim, porque aquele ali tem um vegano ali dentro infiltrado, ele gosta dos bichinhos e forçou a barra. Não tem isso é coisa séria, isso é ciência. É ciência. Hum, Ainda às vezes debatendo com o pessoal, às vezes em Facebook, assim, tentando botar uma luzinha ali. Não, mas é porque eles são ideológicos, é ideologia isso. Né? É ciência. A pessoa está ali usando um smartphone, usando satélite para. Né? Mas na hora que a verdade
fere a sensibilidade, aí não, aí já é ideologia, né? Nossa, é verdades parciais, né? Tipo, eu só acredito naquilo que me convém. É tão É a tal triste da, isso. é a tal da pós-verdade, né? A era da pós-verdade. Não é mais a verdade que importa. O que importa é o que eu acho dela, né? Não é por aí. Ciência não se faz assim. Então, ciência vai lá, eles Meu, estudaram. E o que, que eles fizeram? Tem um vídeo muito interessante, até se alguém do Mob estiver por aí quiser colocar o link, aquele Fábio Chaves, é o maior youtuber vegano da América Latina, ele gosta de falar, e ele entrevistou a Ale Lúlio, que é uma das nutricionistas da Sociedade Vegetariana Brasileira. E o título ótimo. é Proteínas. Então, se colocar no YouTube, no Google, Ale Luglio, Uhum. Proteínas, você vê esse vídeo dela é muito bom, é muito esclarecedor, ela dá um resumo do que a ciência já concluiu hoje, né? E o que Sim, é proteína? Proteína é uma combinação de aminoácidos, sim. né? Existem 20 aminoácidos que a gente Uhum. precisa para construir tudo que a gente tem, né? As nossas estruturas, até processos Uhum. neuroquímicos cerebrais, neurotransmissores. Então, nós precisamos de 20. Desses 20 aminoácidos, 11 o nosso próprio corpo faz, constrói, através dos nutrientes que ele vai recebendo, ele recombina e faz. Uhum. 9 são ditos aminoácidos essenciais. Por que eles são essenciais? Porque eles precisam vir de fora. Nós precisamos, através da alimentação, obter esses aminoácidos essenciais. E os 9 aminoácidos essenciais são obtidos do reino vegetal, que aí casa com o que Emmanuel falou. Né? Do reino Exatamente. vegetal, nós podemos obter todos os nutrientes, porque estão ali. Então, não precisa, em verdade, ainda que vá contra crenças e sensibilidades, em verdade, não precisa de ovo, não precisa. Não precisa. Uhum. Não precisa de Uhum. proteína de ovo. Não precisa de aminoácidos essenciais que tem no ovo, porque esses aminoácidos essenciais tem nas plantas. Não precisa de leite, de derivados. Não precisa de nenhum tipo, qualquer que seja, de corpos de animais. Não Uhum. precisa. Cientificamente falando, não precisa. Mas no meu caso, no caso do tio do meu vizinho, ele ficou doente quando tirou. Aí é uma questão muito individual, muito É. particular e busca a ciência. Se eu tomei a Sim, resolução, a vontade de não mais destruir os meus irmãos menores, busca a ciência que uhum. a ciência vai te ajudar. É só encontrar o caminhozinho. É que faltou aquilo ali. Você não estava comendo o Exato. arroz integral ao invés do arroz branco, né? É. É, porque sempre nesses casos, né, quando a pessoa tem vontade, porque tem isso que você falou no começo, se a pessoa fica meio naquela dúvida, a mente entra em ação. Mas se a pessoa tá com vontade, mas ali tá tendo uma anemia, tá tendo uma pressão muito baixa, tá esquisito o corpo, a pessoa não tá rendendo, parece que tá cansada, tem que ir atrás de uma ajuda nutricional, profissional, para fazer exame de sangue e detectar se existe algum tipo de vitamina, de nutriente, alguma coisa que está faltando ali, porque cada um é cada um, né? A gente é ser humano, a Isso. gente tem as necessidades de ser humano, mas cada um tem umas particularidades. Às vezes você precisa de mais proteína do que outras pessoas, não sei. Isso quem vai dizer é Isso assim. isso independente de uma dieta vegetariana ou vegana, né? Com qualquer Exatamente. dieta, às vezes você acorda, pô, esse mês aqui eu tô me arrastando depois que eu saio da cama. É, Né? E como exatamente. carne para dedéu, então vai ver o que está acontecendo. Então é independente, né? Então é manter É, exame de sangue em dia, usa as ferramentas da ciência a nosso sim. favor, né? Essa coisa da É bem. vontade, assim, para mim é muito importante, sabe, assim, porque se você se convence, eu vejo um pouco a minha história, assim, né? No dia que eu assisti lá aqueles documentários lá, o Cowspiracy, o Terráqueos, os documentários falando da saúde também, naquela hora me bateu tão forte e a vontade aflorou. Então eu vou fazer isso, a despeito de mim. Eu não gostava de berinjela, abobrinha, não gostava. Eu comia arroz, feijão, carne, tomate e alface. E assim, no dia seguinte, a vontade veio tão forte, a vontade de Uhum. não mais contribuir com aquela dor e aquele sofrimento gigantescos que nossa, me debulhei ali no dia anterior. Então, Sim. aquilo veio e me empurrou. Eu fiquei um pouco fraco, é verdade. Eu lembro que às vezes eu estava sentado na primeira semana, assim que eu tinha tirado as carnes, levantava, É, dava aquele preto. Sabe aquele preto? Aí me sim. apoiava ali,
quê? Porque era o corpo dando, eu tirei, né, décadas comendo os bichinhos, tirei de uma hora para outra. Eu tirei Então, de uma hora meu pra outra corpo também. precisou. É, você passou por essa Não, balançadinha? eu sou dessas, Breno. Tipo, quando alguma coisa toca tão fundo aqui dentro, não é pra mim meio, assim, 20, vou fazer 20%. Não, vou fazer 100%, ou eu não faço. E aí, quando bateu pra mim 5 anos atrás, eu parei de uma vez, acabou. Não lembro de ter tontura, eu não lembro. É porque eu sempre tive o hábito de comer muitos vegetais, muitos legumes, né? Minha mãe sempre me Legal. estimulou. Então, parar, meio que eu já tinha uma base alimentar boa. Então, eu parei e só fui acrescentando um PTS, né, que é o PVT, que eu fui aprendendo. Meu corpo foi se adaptando, assim. Mas agora eu não lembro se eu tive anemia, se eu tive alguma coisa. Mas Eu tenho assim, certeza que eu tinha eu essas tenho. coisinhas assim, mas não quero assustar ninguém. Eu vou para trabalhar de Exatamente. bicicleta. Eu não deixei de pedalar um dia. No dia seguinte eu já fui pedalando para trabalhar. Então, assim, Exatamente. é um ajustezinho, mas às vezes a pessoa que já não tá com aquela decisão tão forte, não, ó, para mim não serve. O meu corpo pediu carne. Corpo não é Corpo não é Bedel ali pedindo nada, o corpo não pede nada, quem manda é você, né? Tem um parágrafo muito bonito, vou ler rapidinho, da Lucelena, aquela Tá. filósofa maravilhosa, e ela tem uma palestra só sobre a vontade, o poder transformador da vontade. Isso é muito boa. Aham. E ela fala desse trechinho assim, ela fala, existe algo em nós que está acima de todas essas coisas, físicas, emocionais, necessidades, e que busca coisas maiores que todas essas coisas. Nós temos um veículo em nós que essas tradições indianas chamavam de Atma, ou vontade, que se realiza fazendo coisas grandes, maiores do que seu próprio interesse e egoísmo. E quando essa vontade é grande e forte, ela se impõe a esses corpos de tal maneira que a vontade chega para a mente e diz: se vira para encontrar uma forma de eu fazer isso. Chega para as emoções e diz: se vira de encontrar uma maneira de eu gostar disso que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer. É Então é isso. belíssimo, é belíssimo. Um Isso tem muito a trechinho ver só. com a questão 724, que é a questão seguinte dessa que a gente está falando, né? Que Uhum. é aquela. Kardec pergunta, né? Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de qualquer outra por expiação? E os espíritos respondem: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Ele continua a questão, mas esse trechinho é muito bom. Quem são os outros, né? Se não os animais, a natureza, os trabalhadores dos matadores que sofrem esse trabalho de escravo, que Exatamente. sofrem abusos enfim, agressões. Eu acho que é tudo, é o planeta inteiro. E isso é meritório, né? Então, é uma abstenção, entre aspas, cultural, mas que a gente, frisando, não tem a necessidade de consumir, mas ele entende que é uma abstenção de gosto. Você não deixou de gostar da carne para parar de comer. Você ainda gosta. Por isso que existem tantas carnes de plantas que imitam o gosto, porque as pessoas ainda gostam. Só que elas abstêm-se disso por algo maior, por algo que vai além do gosto, do paladar, né, da conveniência. Eu acho isso maravilhoso. Parece que Kardec já estava prevendo, né, todo o movimento vegano, todo o movimento a favor do direito dos animais, né? Tão bonito isso. Sim, é. E E as a gente tem os pessoas. pareceres, né? Tem que ler os pareceres, não podemos esquecer. Pode falar. Tá. Diferentes pessoas vão para o vegetarianismo, para o veganismo de diferentes vias, né? Mas É, uma grande parte, muitos dos que eu conheço, vem por aí mesmo. Eu mesmo sou absolutamente sincero comigo mesmo. Eu gosto. Às vezes tem alguém fazendo ali uma carne assada, o cheiro é muito bom. Eu passei décadas da minha vida comendo isso. Eu nunca uhum, fui daqueles que tive problema. Tem muitos, eu é, conheço uma irmã sempre de pequenininha, ela já não gostava. sim, Mas no meu caso, não. Eu fiz a despeito de mim mesmo. Não é por mim que eu fiz isso. Assim, tá? Eu fiz porque eu sim, não considero justo. E uma das isso. minhas buscas nessa vida é justiça. E se eu não Uhum. preciso, se a ciência vem e me martela, você não precisa para viver com saúde. Né? Aquele filme A Dieta dos Gladiadores, né, que está no Ai, Netflix, gente. maravilhoso. Pega aqueles Uhum. bombadão lá, pega o Lewis Hamilton.
O cara é Sim. 6 vezes campeão de Fórmula 1 do mundo. Novak Djokovic, campeão número 1 do tênis do mundo. Esses caras não estão ali botando em risco O cara a mais forte performance do deles. mundo, né, Breno? O que ganhou o Guinness, acho que 2018, ele levantou meia tonelada por 10 metros. O cara é um monstro. É, Ele é um carro, assim, é absurdo. E ele é vegano há 12 anos. É, assim, Patrick, gigantesco. o Patrick Baboumian. Então, assim, Isso. você pode manter toda a sua massa muscular. Né? Eu agora na quarentena voltei a puxar uns pezinhos aqui e tal, entendeu? Então, eu quero até, não por mim, não por mim, mas para mostrar, ó, o vegano fortinho lá. Porque não tem essa. Não tem essa de não, a proteína. Você vê, e é engraçado que, engraçado não, né? É triste, mas assim, tem profissionais da nutrição, por quê? Porque a academia, ela demora um pouco a atualizar esse conhecimento, Sim. né? Então, ainda tem profissionais da nutrição formados há alguns anos que não acreditam e que não têm esse conhecimento. E Pois é. por causa deles mesmos, eles não vão buscar, porque se eles forem buscar, no fundo, eles sabem que eles vão ter que se mudar, né? Então eles não vão. Uhum. Então eles ficam falando, não, mas tem proteínas que são melhor absorvíveis, e tem isso, tem É, aquilo, e começa a o ferro, e inventar. o cálcio e tal. Enfim, não Uhum. precisa, não precisa. A ciência já martelou, já bateu. Vamos ler alguns desses Vamos, pareceres né? que você deixou? Uhum. Vamos da Academia de Nutrição e Dietética, Academia Americana de É. Nutrição e Dietética. Que você fala aqui que é a maior corpo de profissionais de nutrição do mundo, com mais de 100 mil membros. Aí tu não é aquela história de, ai, tem um veganinho infiltrado. Não, tem 100 mil veganos infiltrados nesse troço. Ele diz assim, né? É a posição da Academia de Nutrição e Dietética que dietas vegetarianas adequadamente planejadas, incluindo veganas, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem fornecer benefícios à saúde, da prevenção e tratamento de certas doenças. Essas dietas são apropriadas para todas as etapas do ciclo da vida, incluindo gravidez, lactação, infância, adolescência, idade adulta e para atletas. É o maior órgão, né? Falando sobre isso, assim. É. Não Querem tem, uma, não tem uma como. dica de. Eu adoro seguir ele, é pediatra vegano. Tá aqui no Instagram. Coloca lá, pediatra, sublinhadinho, underscore, pediatra vegano. Ele é Bruno Schotti. Bruno Schotti. Isso. Ele Ele, tem um ele casal de gêmeas, né? Desculpa, duas gêmeas, né? Que ele tem também com nasceram, filho. nasceram agora. Duas gêmeazinhas, já tinha uma filhinha. Então são 3 filhinhas. Ele é, ele Aham, é, ele é pediatra formado pela USP. Está fazendo pós-graduação, acho que especialização em nutrição também. sim. E a família toda é vegana. Então você acha que um pai, um pediatra da USP, claro que um exemplo sempre vai ter uns malucos aí, mas enfim, na medida em que ele tá respaldado por todos os pareceres, né? Todo o consenso científico e ele está praticando, então aí você pega e olha, né? E ele ia colocar em risco essas 3 filhinhas maravilhosas dele. Olha os vídeos lá, que coisa mais linda, ele dando Elas comendo comidinha para ela. frutinho. Ela comendo sozinha frutinho. Nossa, gente, é maravilhoso, eu amo. Só um parênteses, né? Um parênteses, eu leio muito e vejo muito essa questão científica. Então, assim, você sempre vai ter um cientista, uma meia dúzia de cientistas, que estão falando aí, não, aquecimento global não, isso aí não tem nada a É, ver. Mas sempre vai ter, pô, nós somos 7 bilhões e meio de pessoas nesse mundo. Então sempre vai ter os maluquinhos, tem mal aí meio perdidinho. Mas vai no consenso científico. Olha para o consenso científico. E aí, dado que você está bem ciente do consenso científico, e aí você segue algum outro para te decifrar o que eles estão falando, aquele cientifiquez lá tal, né? Mas assim, nesse caso da nutrição, o consenso científico, batendo nessa tecla, o consenso científico já decretou que não precisamos de comer irmãozinhos animais. Esse é o ponto. boa. Olha a Tem outra aí, uma ó. bom, né, da de Harvard. É da Faculdade de Medicina de Harvard. Quer que eu leia inteira? Essa aqui é um pouquinho grande, mas acho que dá. Pode ler. É. Uhum. Tradicionalmente, a pesquisa sobre vegetarianismo concentra-se principalmente em possíveis deficiências nutricionais, mas nos últimos anos o pêndulo mudou para o outro lado, e estudos estão confirmando os benefícios para a saúde da alimentação sem carne. Atualmente, a alimentação baseada em vegetais é reconhecida não apenas como nutricionalmente suficiente, mas também como uma maneira de reduzir o risco de muitas doenças crônicas. E isso, os documentários, né, What the Health, principalmente, que é o documentário que tem na Netflix, porque eu vejo assim, tem dois documentários sobre saúde, né, sobre nutrição.
O Dieta dos Gladiadores, ele foca em você não só ser saudável, mas você ter uma alta performance, como os atletas. E o Water Health seria para as pessoas sedentárias, né, que estão passando por doenças crônicas e adotam a alimentação vegetariana para reverter os quadros, né, para evitar, enfim. Então, eu vejo essa diferença. E no Water Health ele fala muito, né, sobre isso, que não é só você, tipo, reduzir ou você parando de comer, você deixa de morrer, sei lá. Você, na verdade, faz a regressão da doença. Né? Então, você tem a aterosclerose, que é aquela gordura, que as placas de gordura se aglomeram nas artérias. Se você se alimenta da proteína vegetal, e entre outros cofatores, né, que tem ali, principalmente produzindo um colesterol bom, ele elimina o colesterol ruim, que é o que fica nessas placas de gordura. Então, você consegue reduzir e diminuir muito, assim, drasticamente, a questão de ter um infarto, de ter um AVC. Pessoas que estão à beira de um segundo infarto, adotando uma dieta vegetariana, conseguem evitar totalmente, voltar a ter uma vida saudável. Isso é que é maravilhoso. E o mais triste, né? A gente vê tanto cardiologista que pega uma pessoa que já teve um AVC ou já teve um infarto e fala assim, não, é só reduzir, né? Em vez de você comer 13 quilos de carne por semana, vamos chutar assim, ai, come 1 quilo, come um presuntinho, um peito de peru, sabe, no dia, come peixe, come o frango, que daí só corta carne vermelha, não tem problema cortar leite, ovos, essas coisas. Isso que é O que, complicado, né? o que Pode falar. acontece é que a própria ciência da nutrição ela é recente. Você pega nutricionista, quase que não tem plano de saúde. Quem tem plano de saúde, né, não tem assim, você vai procurar nutricionista, às vezes é fora, tem que pagar fora. Ah, Então sim. a ciência da nutrição ela é recente. Então o que acaba acontecendo? Quem quer fazer o exame de saúde, o exame de sangue, eu estou pensando em ficar vegetariano. Então o que eu vou? Eu vou num endócrino, eu É, vou, e são profissionais que não têm o mesmo estudo, o mesmo nível de profundidade de estudo que um nutricionista. Se o próprio sim. nutricionista nós falamos que eles estão ainda influenciados pelos conhecimentos antigos da academia, o que dirá Sim. o médico Uhum. cardiologista ou o endocrinologista, eles não têm, eles ainda estão vindo de um conhecimento antigo, de século XX. Nós já viramos a chavinha, Uhum. nós estamos no século 20 anos já do século XXI. Mas o conhecimento, ele leva tempo. Ele leva tempo. Para Então, eles mudar a ainda mentalidade. estão com a mentalidade do século XX. Sim. Então, eles reproduzem essa ignorância. É uma ignorância, não é julgamento, é falta de estudo, falta de E a gente leitura. parar de endeusar também, né, os médicos, tipo, não, eu só vou fazer porque o médico falou que era para fazer. Médico é humano também, médico precisa continuar estudando, não é porque um dia ele fez faculdade de medicina 40 anos atrás que ele sabe tudo, né? Ele precisa constantemente estar se atualizando com tudo que a ciência está trazendo de novo. E essa questão É, da nutrição, eu tenho muitos amigos que fazem medicina. Não existe nada na grade da medicina que estude nutrição. Eles têm que ter, acho que um período de reciclagem, se eu não me engano, a cada 5 anos eles têm que fazer um curso, se eu não me engano, 7 horas, para você ter é atualizado mínimo, o é conhecimento de mínimo. nutrição, né? É tipo nada. Aqueles Então, médicos, hum, aqueles pode médicos falar. americanos que a gente assiste no que é saúde, no What the Health, no própria dieta Sim, dos gladiadores, eles são bem honestos em dizer, na faculdade de medicina, as faculdades de medicina americanas, sim. você tem assim uma carga horária mínima sobre nutrição. Então eles não têm conhecimento. Eles acabam falando porque você está ali consultando com eles, eles têm que te dar alguma É, resposta, mas eles exato. não têm. Se você sozinho, com discernimento, olhando o consenso científico, não vai olhar porque aí vai ter médico defendendo a dieta paleolítica, médico defendendo a dieta do low De tudo. carb, né, de não sei Tem o quê. Aquelas maluquices de você ficar comendo só carne, só carne, só carne. Você está destruindo é, o seu corpo lá por dentro no médio e longo prazo. Então, olha para o consenso científico. Toma cuidado com isso. Busca consenso científico. sim, E a gente tem que pensar também que a medicina hoje, ela é feita não só para, desculpa, ela é feita para tratar o paciente. Você ganha dinheiro tratando o paciente. Não é focado na prevenção das doenças. Porque a doença, boa parte, né, das doenças surge pela alimentação, pela nutrição. Né? Hoje a ciência tem começado a mostrar isso. Só que isso não está chegando na graduação dos médicos. Os médicos ainda são formados para tratar o paciente quando ele tem doença, e não para prevenir a doença.
Isso é o né? complicado, né? Ai, por isso, ainda bem que eu Esses saí da médicos, medicina. esses Ainda bem que eu virei médicos, veterinária. esses médicos, em inglês é plant-based, né? Eles não se chamam de veganos porque eles não querem abrir essa brecha para que sejam acusados de ideológicos, tal, né? Não estou fazendo isso aqui por religião, por É, filosofia, por ideologia, não. Eles são cientistas, secos, puros. Então eles são plant-based, baseados em planta. E eles dizem que realmente é isso, que uhum, você, na verdade, ao consumir a gordura, o colesterol, você está, na verdade, ferindo o seu corpo. sim. Você está, no médio e longo prazo, causando inflamação. Então, todas essas É, doenças que você comentou, elas vão acabar gerando. Tem casos tão bonitos, assim, né, de pessoas que param e que param de tomar remédio. Você está tomando remédio para pressão alta, você está tomando remédio para é. controlar o Não tá diabetes, ali você está aguentando. pré-diabético, e para de tomar, né? A Naná mesmo, a Naná tem uma É, história bonita da vozinha dela de 90 anos, que ela verdade. decidiu ficar vegana, a mãe foi, e a avó, então eu não vou ficar sozinha, não vou ficar para trás aqui não, foi junto, embarcou nessa essa maravilhosa viagem aí. E ela, no primeiro momento, ela parou de tomar remédio. Ela tomava remédio com 90 anos, tá? Normal, né? Entre aspas. É. A nossa sociedade ficou esperado, ficou normal você tomar remédio, né? Mas não é normal, não. Não é mesmo. Porque, né, se você pensar que alguns anos atrás a indústria farmacêutica não existia, e as pessoas, tá, viviam menos, mas isso não quer dizer nada. Tipo, a gente avançou na questão da nutrição. Hoje a gente tem muito mais variedade de alimentos. Alguém já fez a medição de será que a gente está evoluindo, vivendo mais, porque a gente está comendo melhor ou porque a gente está tomando remédio? Será que existe sentido? Será que a gente está vivendo mais, mas com uma qualidade de vida pior? Também tem que o questionamento, porque a expectativa de vida não leva em consideração isso. Né? Você passa 20 anos tomando remédio para pressão, será que isso é saudável para o seu corpo? Nossa, é uma coisa simples para a gente questionar, né? Sim. E em relação à ciência que você falou, não é só na questão da nutrição, né? Porque você tem que ver todos os parâmetros ambientais, os impactos ambientais, que está nesse documentário Cowspiracy muito bem. É um compilado de tudo que a gente tem hoje, né, de impacto da produção de carne, produção de outros produtos de origem animal, que é ciência também, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e também a ciência dos animais, que a gente já cansou de falar aqui também, da Declaração de Cambridge, e de outras milhares de pesquisas por aí que vão falando sobre a questão da mente dos animais, a capacidade de sentir dor, a gente tem as 5 liberdades dos animais para um bem-estar, né? Então, tá na nossa cara, tá estampado que esses 3 pilares, digamos assim, que são os maiores que a gente tem dentro do veganismo, tem respaldo científico. Dá pra gente se basear nisso. E ciência faz parte do espiritismo, não dá pra dissociar, né? Sim. Uhum, exatamente. O pessoal tá interagindo bastante nos comentários. Uhum. Ô, Eu vi um Rafa, você comentário comentou. ali, Eles estão eu vi, perguntando alguma coisa? eu vi um comentário mais rapidinho ali, né? E só talvez quem entrou na nossa live agora mais no meio e tal. Então, é só reforçar. Nós podemos pegar essa questão 723 do Livro dos Espíritos e vir com ela através de Emmanuel, né? E aí dizer, não, Emmanuel já veio dizendo que não precisa, aí vem com a ciência dizendo que não precisa. Mas é possível contra-argumentar a questão 723 do Livro dos Espíritos usando a questão 734 do Livro dos Espíritos. Porque Mesmo. lá Uhum. na lei de destruição, só eu já falei, vou repetir para quem chegou depois. Lá Sim. está claro que nós temos direito de destruição sobre os animais, baseado na necessidade de fazê-lo. E Uhum. não há em 2020, para quem tem acesso a legumes, verduras, grãos, cereais, frutas, nozes, não há mais necessidade, segundo a ciência. Então, Sim. continuar consumindo animais e causando dor e sofrimento a esses nossos irmãos, impedindo o progresso deles, uma série de coisas que a gente fala no móvel o tempo todo. Está indo contra esses espíritos que, sim, são muito mais iluminados que nós, têm muito mais experiência. Então, eles mesmos já deram a fórmula para que nós possamos tomar essa decisão, porque já não há mais necessidade no nosso caso. E não é necessidade porque é meu hábito, porque se eu tirar a carne hoje eu vou dar essa tonturazinha amanhã. Não. Não precisa para a sobrevivência de longo prazo. Não precisa para ser saudável, para ter performance atlética, para pedalar todo dia, para puxar o ferrinho. Não precisa, não precisa.
consumir. Aqui, ó, tô vendo alguns comentários, né, Breno? Tem o do Rafa lá atrás, ele falou: dieta não é um assunto privado, é político, é econômico, é social, é ambiental, é saúde pública e é espiritual. Então não é escolhas pessoais, né? Tipo, digamos assim, apenas escolhas pessoais, mas tudo tem que levar um contexto coletivo, né? Deixa eu ver mais o que o pessoal tá falando. Tudo evolui, mas o ser humano continua preso no seu egocentrismo, né? Aqui o Murilo colocou aquela frase da Gênese, né? Tá no esboço geológico da Terra. O orgulho fez o homem dizer que os animais foram criados em sua intenção e para satisfazer as suas necessidades. Ele coloca a palavra necessidades aqui também, né? Porque é a desculpa, né, que a gente usa desde a época de Kardec. O humano foi doutrinado que é a espécie superior e que todo o resto está no planeta para servir ao homem, complementando essa questão, né? A Uhum. Vânia tá aqui com a gente, do Fórum Animal. Deixa eu ver, tem mais coisa. Mas ainda a Só uma economia coisa aqui precisa dar. sobre Oi, o pode falar. livre-arbítrio, né? Nós Tá, temos o livre-arbítrio para fazer tudo, absolutamente tudo que nós quisermos, né? O Espiritismo sim. não fala que a maior lei é a lei da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Ah, então quer Uhum. dizer que o Espiritismo me impõe ser caridoso? Pode argumentar. Não. Você tem o livre-arbítrio para não Tá. ser caridoso. Eu tenho o meu livre-arbítrio para continuar destruindo os meus irmãozinhos animais. Uhum. Agora, o Espiritismo também é rico em mostrar as consequências do mau uso do livre-arbítrio. Então, eu estou ferindo, assim, minha interpretação agora é papo reto mesmo. Nós estamos indo contra a orientação dos espíritos ao destruir os nossos irmãos animais, sendo que não há necessidade real de sobrevivência ao fazê-lo. Então, nós estamos indo contra a orientação, nós estamos Uhum. sujeitos a toda a consequência desse ato contrário a essa instrução nobre, essa instrução superior dos nossos irmãos animais, espirituais. Breno, tem uma coisa aqui que eu achei muito legal, que é bem lá pra cima, tá? É da Feire.aro. Ela falou assim: minha amiga, que não é espírita e que estuda francês, disse que existem três palavras para carne nesse contexto. Uma seria carne humana, a outra carne animal e a outra para falar de matéria. Não sei qual palavra foi usada no texto original, mas chamou minha atenção. Se a gente pensar em matéria, faz sentido, né? Porque por exemplo, naquele texto do ressurreição e reencarnação que nós temos no Evangelho, ele vai falar que a carne vem da carne, né? A carne precisa nascer da carne. Então ele utiliza também desse termo para falar da matéria. E aí aqui, será que seria um erro de tradução? Será que seria a matéria se alimentar da Eu, matéria? eu Também é um pensei nisso, ponto. mas para mim não é muito por aí, porque a pergunta ela é muito, muito, muito direta. A pergunta É é que pode ter erro de alimentação tradução. animal. Entendi, Alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural. Então, por mais que a gente tenta dizer que lá na resposta entendi, estava a matéria, a resposta, eles estavam dando uma resposta direta a uma pergunta direta. Então, eles estavam realmente entendi. falando dos animais. É porque Então, para eu mim é pensei que isso. pudesse Para mim ter é a erro de questão da tradução. necessidade. Eles estavam dizendo, tem necessidade? Faz. Não tem necessidade? Está em erro. É um erro de enormes consequências. E aí, saindo só da questão erro, 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 e os benefícios todos, né? A própria questão Sim, 724 fala como é uhum, meritório, o quanto sim, nós nos beneficiamos ao tomar essa decisão, né? De não mais destruir os nossos irmãos animais, né? E assim, de novo, tentando puxar um pouquinho para minha referência pessoal, assim, o tanto que eu percebi que a minha espiritualidade, aquele pouquinho, aquele grãozinho, aquele cisquinho, dá uma brilhadinha a mais. Por quê? Porque você parece que se livra de um peso, de uma carga tão grande que sim, é ser um dos partícipes desse ciclo de destruição, né, da indústria da morte, como o espírito sim, benfeitor Alexandre fala, né, no Missionários da Luz, né? Então, o sim. tanto de benefício que a gente sempre, assim, a maior chaga que nós temos é o egoísmo, né? Então, a nossa visão de mundo, ela está sempre na perspectiva do nosso ego, né? É inescapável, por enquanto, ainda para a gente. Então, assim, o que, que eu ganho com essa história? Eu ganho benefício enorme espiritual, eu ganho o benefício de saúde, que é inegável se você for direitinho e comer com variedade, não é nada complexo, bota cor Sim. ali, bota cor no seu prato. Tanto recurso hoje em dia, né, no meu Vivendo de Plantas, esse meu perfil que eu estou acessando aqui, tá Bem cheio de colorido. fotinho de pratos. E aí ali eu sigo muita gente. Vai nos que eu sigo e vai vendo tanto de gente
que está só tirando foto dos pratos, assim, mostrando que é simples, não é complexo. Quanto mais coloridinho for, mais saúde vai ter, né? Tem tantos perfis hoje em dia, né, de pessoas que moram em favela, em comunidade, mostrando o veganismo político, o veganismo acessível, né, mostrando receitas assim que você nem imagina, que são facílimas de fazer, né? Ô, Breno, então, o Rafa tocou num ponto aqui também, lá para trás, é o que eu tô olhando para trás. Ele falou assim, quando a gente tava falando da época de Kardec e tal, ele falou assim, antes, Nath, Kardec disse, assimilará quase sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia. E aí isso me faz muito lembrar essa questão que a gente já discutiu, né, nos bastidores, a gente falou da questão da gente fechar a doutrina espírita numa redoma de vidro, né, principalmente a parte da codificação, e a gente acaba deturpando, né, porque a gente acaba trazendo isso de uma forma dogmática e fundamentalista, né, falando assim, não, apenas o que está em Kardec que importa. Então, poxa, peraí, então você tá desmerecendo todo o trabalho de todos os outros espíritos, de Chico Xavier, né, de 460 obras, falando sobre reencarnação, né, reencarnação do Segismundo, que André Luiz vai trazer, todas as coisas assim que vieram para aprofundar, para mostrar esse caráter progressivo, né, da doutrina espírita. Mas aí é aquela coisa, será que é só o que te convém que você ignora, e aí você foca só na doutrina espírita e ignora tudo o resto? É um ponto para a gente questionar, né, porque nós estamos num momento muito crucial. Todas as novas filosofias e religiões e doutrinas, elas têm mais ou menos um período de vida útil de uns 300 anos, se a gente parar para pensar, em que as pessoas ali seguiram a ativa a essência daquela doutrina. E aí, por volta dos 300 anos depois, começa a deturpação, começa o materialismo, o egoísmo, a vaidade. E, infelizmente, o que aconteceu com o cristianismo, né? Com tudo isso que a gente vê na história do que aconteceu depois dos 300 anos. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça com a nossa linda doutrina, né? Deixar ela cair nesse ponto dogmático, que a gente traz raízes, a gente sabe, né, as nossas raízes anteriores, ter essa tendência de acabar dogmatizando as coisas, é uma coisa que a gente tem que se policiar para não acontecer na doutrina, né, para a gente não errar de novo, que é a última oportunidade, galera. A gente precisa acertar com a doutrina espírita, senão, pelo amor de Deus, vamos repetir de ano de novo, né? Deixa eu ver se você manda mais alguma coisa. Você chegou a ver aqui. Buscar a verdade, ainda que ela nos fira no primeiro momento, o nosso ego, a nossa vaidade, né? E aí incorpora e parte mais forte, né? Uhum, exatamente. Você chegou a ver esses últimos comentários? Porque como eu tava lá pra cima, eu não vi. Peraí. Sim, Nath, importante falar mais das questões espíritas, acho que espirituais. Essa questão mesmo com a ciência, mesmo com a Gênese e com a doutrina sendo progressista, ela é um grande problema dentro da luta no meio do espiritismo, né? No meio do movimento espírita. Não, exatamente, por isso que a gente está fazendo essa live, né? Para ver se a gente consegue acabar com esse dilema que as pessoas passam dentro, né? De ter tanta gente. E é por isso que eu gosto de ficar batendo nessa tecla, assim. Responde lá pro seu, igual eu brinquei lá no nosso móvel social, pro seu papis, né? Eu vou falar com meu pai, e ele vem, não, carne alimenta carne. Ele vira assim, ele dá as costas para mim. Ele dá as costas e vaza, ele vai lá pra cozinha, não sei o quê. Porque ele não quer questionar, ele não quer questionar esse dogmatismo dele, né? Então, se eu vier com Emmanuel, se eu vier com... Não. O livro dos Espíritos está acima. Então, por isso que é importante a gente vir e ter essa cartinha na manga aí. Então, usa o próprio livro dos Espíritos para mostrar a questão da necessidade. O Murilo colocou ali a 729, a questão 729, mostrando que a destruição antecipada entrava o desenvolvimento dos animais, né? E uma coisa que a gente já falou em outras lives, com qual idade, vamos ver se o pessoal quer colocar aí, com qual idade hoje na indústria animal se mata a galinha? Com qual idade se mata o porquinho na indústria animal, né? A gente ainda tem muito essa visão idílica, bucólica, daqueles bichinhos todos lá na fazendinha, tal. Isso já ficou para trás há muito tempo, já a revolução industrial aí, o impacto da revolução industrial na agricultura, na agropecuária, já mudou essa realidade completamente,
né? Uhum. O Brasil ainda tem a questão de criar os bois e as vacas num sistema mais extrativista, É, né? único. No pasto lá. São 4 anos, 4 anos, É. mas se você pensar que bovinos vivem 25, né, você tá matando um neném, uma criança que, na verdade, tá super enorme, super gorda, que chutaram comida nele, eu vejo isso. Ah, até esqueci, Breno, a gente precisava falar da B12, né, porque a gente falou assim, todos os nutrientes a gente consegue no reino vegetal, mas a B12 é a única vitamina que a gente não consegue, e isso é muito importante, a gente precisa recorrer ao nutricionista. Independente da sua alimentação, a vitamina B12 ela é muito difícil assim de você manejar para ter no seu corpo. Ela tem toda uma especificidade na hora da absorção. E mesmo você comendo carne, você pode ter um erro ali na sua constituição que não consegue absorver mesmo comendo. E aí, como é que o pessoal sempre fala assim, mas a B12 você só encontra na carne, no leite e nos ovos. E eu falei pro Breno, eu tô fazendo uma pesquisa, terminei ontem. Foi praticamente um mestrado, assim, eu tive que fazer um relatório, um vídeo gigantesco a respeito de um tema que eu quisesse de nutrição animal. E eu escolhi sobre a B12. E aí eu fui descobrindo sobre várias espécies da B12. E eu descobri que os animais precisam ser suplementados com a vitamina B12, eles não conseguem. Principalmente aqueles que vivem confinados, não têm acesso, né, a pasto, ao ar livre, eles não têm acesso, porque a vitamina B12 ela é de micro-organismos, ela veio da fermentação de micro-organismos que se encontram no meio ambiente, né? Seja na carne em putrefação, seja na casca das frutas, dos vegetais, dos legumes, das hortaliças, e que quando a gente vivia no campo e comia diretamente do pé, a gente não precisava de suplementação, né? Tipo, 5 mil anos atrás. E os animais também não, porque eles se alimentavam também dessa mesma fonte. Só que agora, com a gente terceirizando, né? Tipo, a gente vai comer vegetais que foram colhidos 4 dias atrás e foram transportados, passando de mão em mão, é uma coisa muito suja, a gente precisa limpar. Então, a gente perde a fonte primorosa da B12, por isso a gente precisa consumir ela através da suplementação. E os animais, eles também passam pela suplementação, todos eles, através da dieta. Então, você está só consumindo o animal que também foi suplementado. Então, se a sua desculpa é a B12, não tem mais. Porque você está fazendo A exatamente escolha, o a escolha é simples. É suplementar B12, dando para o animal, matando ele e comendo ele, ou pegar uma cápsulazinha, eu tomo uma quase todo dia, quase todo dia eu tomo para o almoço que uma minha cápsulazinha. só isso Né? aqui. Tem outras alternativas, e quem gosta, eu fujo de agulha, mas às vezes tem gente que toma uma injeção, aí dura 6 meses, eu não gosto, eu vou na É que diária, tem a gente cápsulazinha diária. tem muita gente que descobre que tem problema do fator intrínseco, que é uma molécula que você precisa acoplar na B12 para absorção. Aí tem gente que não produz e aí precisa da intravenosa. Alguns casos só, porque daí você já vai direto na fonte. Mas é E aquilo, aí, gente, e aí E é né? usar a ciência. Nós estamos em 2020, com um pezinho em 2021. Você não tá voando, daqui a pouco é Natal. 2021. E é usar a Verdade. ciência. A ciência já decifrou tudo. Então usa conhecimento científico. Não vale você estar ali no seu smartphone, usando satélite, e falando, A sua não, casa, não é natural, não é uma dieta natural. Poxa, amiguinho, você tá fora do mundo natural de uma poxa, forma, né? Então, come carne, compra bandeja de carne no açougue então, e acha que é, caça o animal, né? Ai, é uma coisa exatamente. complicada, né? Se a gente for pra pensar. Nosso corpo foi feito para consumir frutas, abrir fruta, né? Nossas mãos foram feitas para isso. Não temos garra, não temos canino. O nosso corpo não foi feito para comer carne. Nossa consciência infantil, né? As crianças, você vê por aí, tem uma paixão pelos animais. Então, que a gente possa reconectar com essa criança interior que amava os animais e que não queria matar a galinha, que não queria matar nada disso, para que a gente não se deturpe, né? Nessa sociedade ainda tão doentia, infelizmente, né? Mas que a gente tem É. esperança de que melhorar. E isso tem um potencial absurdo de transformar todo mundo, né? A prática da caridade, é por isso que é fora da caridade não há salvação. E não há nada mais caridoso do que você poupar a vida de um ser senciente, que quer viver. Ele quer viver, ele não quer ter a vida abreviada, não quer morrer com 6 semanas, como a galinha, com 6 meses, como o porquinho, com 4 anos, como o boizinho, e com 5 anos, 6 anos, a vaquinha. Não querem. Eles querem continuar vivendo. Então não tem nada mais caridoso, nada mais Kardec e mais seguir essa orientação dos espíritos superiores de praticar a caridade com eles. E se essa caridade ainda vai me trazer tanto benefício, puxa vida,
né? Pois é. E que não surpreende. Não surpreende que traga benefício, porque na medida em que eu faço pelo outro, a questão 724 é eu recebo o mérito em retorno. Então eu fico mais saudável, espiritualmente mais aberto, mais elevado. É um ganha-ganha, total. Obrigada, Breno.